Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Quero compartilhar a palavra do Senhor neste momento que se encontra no livro de Gênesis, livro do criacionismo. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, para que o Espírito Santo venha nos dar conhecimento, venha nos revelar a sua preciosa palavra. Diz assim, Gênesis capítulo 5, versículo 21, diz assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Então vejamos bem. A palavra do Senhor está nos falando de um homem chamado Enoque. Enoque foi o 7º homem depois de Adão. Então, em um tempo onde o mundo estava se desenvolvendo, é importante que saibamos que este homem, Enoque, ele vai fazer uma escolha. Ele vai fazer uma escolha em andar com Deus. Nós sabemos que lá, no princípio, né, de todas as coisas, Adão, ele vai desobedecer a Deus, juntamente ali com Eva. Eva come do fruto proibido, dá para o seu esposo, dá para Adão. E ali já houve uma mudança muito grande no comportamento humano. Porque o homem que foi gerado por Deus, no caso Adão, que foi o primeiro homem, ele foi gerado sem pecados. Adão não tinha pecados até comer do fruto proibido. E quando nós olhamos a situação de Adão, nós iremos ver que é muito interessante. Eu até convido a igreja, se você tiver a Bíblia, para você acompanhar, para que nós possamos explicar melhor. No capítulo 2, no versículo 7 de Gênesis, né, vai dizer assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então, que a partir daquele momento, Deus ele vai fazer o homem, ele vai fazer Adão, ele vai fazer a maquete do homem, e ele vai soprar nas narinas do homem, e o homem vai receber fôlego de vida. O homem agora vai se tornar um ser vivente sem pecado. O homem não tinha malícia, o homem não tinha pensamentos maldosos. O homem ele tinha ali o caráter e a personalidade de Deus. Você vai observar que o homem ele tinha intimidade com Deus. Deus conversava com o homem. O homem ele era amigo de Deus. O homem ele tinha uma intimidade tão grande, né, que Deus descia à tarde para bater um papo com o homem. Conversava com o homem. Mas a partir do capítulo 3 de Gênesis, você vai ver que vai entrar a serpente na história. E a serpente vai induzir Eva a comer do fruto proibido que havia no meio do jardim. Eva come do fruto, leva para Adão. Alguns dos irmãos já conhecem muito bem essa história. E a partir daquele momento, esta aliança, esta intimidade que o homem tinha com Deus, ela é desfeita. Então, aquele homem, no princípio, aquele homem sem pecado, aquele homem amigo de Deus, que se relacionava com Deus, aquele homem não existe mais até os dias atuais, meus amados irmãos. É bom que entendamos isso. Este homem, ele não existe mais. Este homem, ele foi extinto. Só que Deus, pela sua imensa misericórdia, ele vai oferecer o seu filho ao mundo para que futuramente nós tenhamos novamente esta intimidade
de estarmos novamente com o Senhor. Você vai ver lá no livro de Apocalipse, né, que as promessas que são feitas no livro de Apocalipse são promessas profundas, né, onde no final haverá o trono do Deus Pai e o trono do Cordeiro na Nova Jerusalém, onde eles habitarão conosco. Isto prova que a intimidade que Deus, que o Senhor tinha com o homem lá no princípio, ela retornará a partir do momento que você aceita Cristo como Salvador, que você passar pelo processo da conversão, da justificação, pelo processo da regeneração, da santificação. Aí você vai passar pelo processo da glorificação, que é a morte desta carne. Quando você for arrebatado para se encontrar com o Senhor, aí depois virá o milênio, aí sim você irá reinar com Cristo eternamente, né? Até a chegada da Nova Jerusalém, que é um outro assunto, que quem sabe outra oportunidade nós iremos estar ministrando aqui para os irmãos. Então, observa-se que depois que Adão e Eva caem no pecado, houve esta ruptura. Você vai observar que o mundo vai entrar, digamos assim, em uma verdadeira onda de pecados. O pecado entrou de uma tal forma do mundo que vai mudar o comportamento das pessoas, que vai mudar a forma de pensar, a forma de agir do homem, que o Senhor ele fez com as próprias mãos. Porque observa-se que no livro de criacionismo, as coisas foram geradas pela palavra de Deus. Mas o homem, o Senhor, ele fez diferente, ele fez com as próprias mãos. Né, queridos? Então, o homem ele vai cair em pecado, e com esta mudança, com esta ruptura, observa-se que Deus, ele ainda se lembrava do homem. E este homem chamado Enoque, que nós estamos ministrando aqui, né, que é o sétimo, ele é o sétimo depois de Adão. Ele vem para mostrar para mim e para você que até mesmo em um tempo de corrupção, que até mesmo em um tempo onde ninguém mais acredita em Deus, em um tempo em que os profetas verdadeiros do Senhor são ignorados, em um tempo em que o pecado está tão latente dentro da igreja, fora da igreja, em um tempo em que as coisas estão mudando, mesmo assim andar com Deus ainda é a melhor escolha. Mesmo assim obedecer a Deus ainda é a melhor escolha. Que ainda assim, amados, o Senhor, ele se lembra do homem. E nós não entendemos, muitas das vezes, o seu trabalhar, mas ele lembra do homem. Porque, veja bem, este homem aqui, Enoque, ele vai andar com Deus. Veja bem, e viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. Então este homem, Enoque, mesmo Adão tendo caído, mesmo certamente ele sabendo do que aconteceu, você vai ver que Sete, o filho de Adão, ele vai voltar a adorar a Deus. E Enoque, ele vai andar com Deus. Enoque aqui para nós, amados irmãos, vamos colocar Enoque como uma igreja que não se corrompe. Vamos colocar Enoque como uma igreja que seja fiel ao Senhor. Vamos colocar Enoque como uma igreja santificada. Nós estamos dentro da Babilônia, mas nós não somos babilônios. Nós estamos dentro do Egito, mas nós não somos egípcios. Enoque representa a igreja fiel. Enoque representa a igreja que
que não dobrou os seus joelhos a Baal, não beijou a Baal, uma igreja que não se embaraça com presentes. Enoque vem representar para mim e para você uma igreja santa, uma igreja que não se corrompe, uma igreja que anda com Deus. Irmãos, uma igreja que anda com Deus é uma igreja que sofre, é uma igreja sofredora. A igreja que anda com Deus, ela é apedrejada. Uma igreja que anda com Deus, ela é apontada como careta, gente antigo. Uma igreja que anda com Deus, ela é extremamente criticada nos dias atuais. Uma igreja que anda com Deus, ela não abraça a modernidade. Ela conserva os costumes da igreja antigos. Porque ela sabe que foi a igreja da antiguidade que achou graça nos olhos do Senhor. Era a igreja que curava cegos, curava paralíticos, a igreja que ganhava almas para o reino de Deus, a igreja onde Deus se manifestava. Então Enoque ele vem representar uma igreja que andava com o Senhor, uma igreja que não se contaminou, uma igreja fiel. Veja bem, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então este homem, ele vai viver 365 anos. Prestemos bastante atenção. Em um tempo onde os homens viviam 900 anos, um tempo onde os homens viviam 800, 700, este homem, ele vai ser levado pelo Senhor ainda muito jovem. Esse homem vai ser levado pelo Senhor com 365 anos. Porque Deus se agradou tanto de Enoque, que o Senhor o tomou para si. Não se viu mais Enoque. Porque Deus vai preservar Enoque de um futuro drástico que se abateria sobre o mundo. Você vai ver que a partir do versículo 6, a corrupção geral vai ocorrer no mundo. Você vai ver que a partir do versículo 6, você vai acompanhar que lá na frente vai chegar o dilúvio, e o Senhor, para proteger Enoque, certamente o Senhor tomou para si. Igreja do Senhor, igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prestemos bastante atenção nesta mensagem, que é uma mensagem que fala muito também, é relacionada ao arrebatamento da igreja. Uma mensagem aonde fala que o Senhor, ele vai levar aquele que se agrada, ele vai preservar aquele que ele se agrada da grande tribulação que virá sobre este mundo. É tempo de corrupção, é tempo de pecado latente, é tempo de heresia, é tempo de hipocrisia, Nós estamos vendo todas essas coisas acontecerem no mundo, e o pior, dentro da igreja. Nós estamos vendo essas coisas acontecendo. Nós estamos vendo homens burlando a palavra de Deus, homens tentando adaptar o evangelho às pessoas, não as pessoas ao evangelho. Nós estamos vendo homens pregando mentira, inverdades dentro da casa de Deus. Nós estamos vendo homens se prostituindo dentro da casa de Deus. Nós estamos vendo adultérios. Nós estamos vendo mulheres largando esposos dentro da casa de Deus. Nós estamos vendo maridos largando esposas dentro da casa de Deus. Nós estamos vendo pastores, entre outros membros, envolvidos em prostituição, largando a esposa, casando 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes. Nós estamos vendo pessoas
se envolvendo com drogas dentro da casa de Deus. Mas nós temos um exemplo como Enoque. Andemos com o Senhor, meus amados irmãos, porque assim como nos tempos antigos, eles não atentavam para Deus, eles não buscavam a Deus, assim como nos tempos antigos, eles não se preocuparam em buscar o Senhor, em santificar a sua vida, em agradar a Deus. Está acontecendo atualmente. Pessoas não estão ligando para a palavra de Deus. Você prega em um culto, a palavra entra no ouvido e sai pelo outro, não fica guardada no coração. Você prega, às vezes bate um remorso, mas o arrependimento nunca vem. Você ensina que é necessário perdoar, é necessário liberar perdão para que Cristo venha nos perdoar. Mas tem pessoas que endurecem o coração dentro da casa do Senhor, e são pessoas que estão ceando, são pessoas que estão ali junto com a igreja, estão congregando. Façamos como Enoque. Façamos como Enoque. Façamos como Enoque. Deixemos a mentira de lado. Deixemos a prostituição, deixemos o pecado, irmãos. Andemos verdadeiramente com Deus. Andemos verdadeiramente com Deus. Façamos a vontade do nosso Deus. Irmãos, salvação é coisa séria. Salvação é coisa séria. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, vai nos dizer que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Nós não sabemos a hora que o arrebatamento vai acontecer. Nós não sabemos o momento que o arrebatamento vai acontecer. Existem muitas teorias. Eu posso falar para você sobre teorias. Um outro dia no Facebook eu vi que um jovem, ele tentou me afrontar. Pastor, quando isso vai acontecer? Eu não sei. Se o próprio Cristo falou que ele não sabe, eu não sei. Eu posso falar para você sobre teorias, mas teorias são estudos que o homem faz. Mas conforme a palavra de Deus, irmãos, pelos sinais que Jesus Cristo nos deixou, o apóstolo Paulo, outros pregadores, Judas, Pedro, nós iremos observar de que o arrebatamento da igreja se aproxima a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada ano. Então é necessário que nós tenhamos esta visão de que andar com Deus, fazermos a coisa certa, é o que nos garantirá na salvação. Não vai ser pastor que vai garantir a tua salvação. Tem muitos homens aí ensinando coisas erradas, ensinando que pode tudo, liberando tudo para a igreja. Tem homens fazendo casamento por contrato. Tem homens aí liberando o povo. Não, pode beber um pouquinho, pode aquilo. O povo vai e se embriaga. Presta bem atenção, meu irmão, que andar com Deus, a palavra diz aqui que Enoque, ele andava com Deus, ele não andava com homens. Não é andar com homem, é andar com Deus. E quando você anda com Deus, você tem o Espírito de Deus. Quando você anda com Deus, você anda com a palavra de Deus. Quando você anda com Deus, você teme a Deus, você respeita a Deus. Tanto faz estar na presença da igreja ou não, você está sempre tendo a consciência de que Deus está contigo. Então foi deste homem que Deus se agradou. Enoque. Este homem Deus se agradou e Deus o tomou para si, para que ele não viesse passar pelo dilúvio, para que ele não viesse passar digamos assim, por aquele momento terrível que o mundo passou. O Senhor toma Enoque ainda jovem para si. O que representa para mim e para você, meus amados irmãos, que o Senhor ele vai levar uma igreja. Eu não sei se jovem, se a igreja velha, antiga, mas o Senhor ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele quer que andemos com Ele, sejamos fiéis a Ele.
Vamos ver aqui mais o que fala no livro de Hebreus sobre Enoque. Hebreus capítulo 11, versículo 5, vai dizer assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Vocês estão vendo tudo aquilo que nós estamos falando? Está registrado na palavra do Senhor. Pela fé, aquele homem ele vai andar lado a lado com Deus, porque ele sabia certamente que não havia outro lugar melhor do que estar com Deus. E ele vai ser trasladado por Deus para não ver a morte. Como acontecerá o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, também vai mencionar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, né? Que ao soar da trombeta, aqueles que estavam mortos ressuscitarão, receberão um corpo de glória e irão encontrar-se com o Senhor nas nuvens. Que Senhor é esse? Jesus Cristo. Ele vem buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem vivos receberão um corpo de glória e irão encontrar-se com o Senhor nas nuvens. Veja bem, o arrebatamento da igreja não será para todos, somente para os crentes, aqueles que estiverem dormindo em Cristo. Dormindo em Cristo. Fulano era crente, morreu, dormiu. Vai estar salvo, vai ser ressuscitado naquele dia para se encontrar com o Senhor. E o mais importante disso, os crentes que estiverem vivos, que estiverem em santidade, que estiverem andando com Deus, meu irmão, também receberão um corpo de glória. Eu quero alertar você, meu irmão, minha irmã, de que será o arrebatamento será algo surpreendente, algo vertiginoso. Arrebatar significa tirar com força, tirar com rapidez. O arrebatamento será algo tão rápido que alguns matemáticos chegaram à conclusão de que a conta varia entre 0,7 milésimo de segundo ou até menos, no abrir e fechar de olhos. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós não podemos ser pegos de surpresa para não ficarmos neste mundo. Porque a tribulação que virá sobre este mundo, os 7 anos, será algo terrível. Algo que o mundo nunca viveu. Pastor, será pior do que o dilúvio? Certamente que sim. Certamente que sim. A palavra do Senhor ela é enfática. Virá uma tribulação tão grande. Então o mundo está caminhando, os governos estão caminhando para que tudo venha se encaixar para a chegada do anticristo, que vai ser um outro assunto que iremos ministrar em outra oportunidade. Mas é necessário que nós estejamos preparados, nós que estamos vivos. Amados, é santificar a nossa vida todo dia, todo tempo. As nossas vestes têm que ser alvas. Paremos de agradar os homens. Nós temos que agradar a Deus. Paremos de pensar nos presentes dos homens. Tem pessoas afundando o seu ministério, pessoas que começaram bem, mas mudaram, se encheram de cobiça, se tornaram arrogantes. Pessoas que mudaram de forma repentina por causa do dinheiro, por causa do poder que foi colocado nas suas mãos. Prestemos bastante atenção, meus amados irmãos. Para onde nós formos, não iremos levar nada deste mundo. O dinheiro ficará aqui.
As mansões, as casas, os carros ficarão aqui, os cargos ficarão aqui. Ninguém vai chegar lá com Cristo e dizer: olha, eu sou pastor convencionado, eu sou pastor, amigo do pastor, do presidente da convenção. Ninguém vai chegar e vai se auto-justificar na presença de Deus. Façamos como Enoque, andemos com Deus. Andemos com o Senhor, façamos a vontade do Senhor, sejamos perfeitos na presença do Senhor, por mais que o homem nos humilhe, por mais que arranque nossos cargos, por mais que fechem as portas da igreja para nós, por mais que não permitam que subamos no púlpito para pregar a mensagem, por mais que deem ordem, fechem todas as igrejas, não deixe esse homem pregar aí, mas prega na rua, prega nas praças, prega no Facebook, prega no YouTube, prega a palavra de Deus, meu irmão. Chama o povo à santificação. Dá exemplo de santo. Não deixa a altivez entrar no teu coração. Não te prende com os presentes dessa terra, que você não vai levar nada. Você não vai levar absolutamente nada. O apóstolo Pedro vai dizer que esta terra, ela está guardada como tesouro para o fogo naquele grande dia. Ou seja, será consumida a fogo. Deus não tem compromisso com casa, com empresa. Deus tem compromisso com almas. Foi para isso que Ele nos instituiu. Para isso que Ele nos chamou. Para livrarmos as almas do inferno. Façamos como Enoque. Veja bem, tem outra passagem aqui no livro de Judas. Judas capítulo 1, no versículo 14. De Judas, que Judas é só um capítulo, diz assim: Judas também vai falar de Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Você vai ver que Judas, ele vai mencionar Enoque. E quando você pega e começa a estudar, né, essa carta de Judas, que é tão pequena, né, uma epístola que dá apenas uma folha, né? Você vai observar que ele está falando de falsos mestres, de falsos ensinos que estavam sendo introduzidos na igreja. Você vai ver que Judas está falando de falsos profetas, e ele vai mencionar, né, Enoque como profeta lá no princípio. Você pode perguntar: mas pastor, onde Judas ele adquiriu essas informações? Talvez de algum livro, né, hebraico, né? E Enoque tem outros livros também, apócrifos. Quem sabe essas informações não foram pegas ali, ou quem sabe outras informações. Mas Judas ele vai passar para nós que ele, Enoque, ele também era profeta, e ele profetizou. Também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então você está observando aqui, né, que Judas vai falar, vai escrever, né, em sua carta que Enoque profetizou lá no início, né, contra os falsos mestres, contra os ímpios, aqueles que cometem impiedade, aqueles que se levantaram, né, contra o Senhor, que falaram mal contra o Senhor. Nós estamos vendo nesses últimos dias, meus amados irmãos, quantas pessoas têm se levantado contra o Senhor. Pessoas fazendo piadas, pessoas fazendo digamos assim, humor, um humor negro com o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem também até alguns crentes dentro da igreja, né? Eu sou profissional, vou fazer humor, né? Vou fazer humor com o nome de Cristo. E são contratados por pastores
para estarem de forma jocosa dentro da casa do Senhor, fazendo piada com o nome de Jesus Cristo. O nome do nosso Senhor, ele é santo, meu irmão. O nome do nosso Senhor, ele é santo. Isso aí são falsos ensinamentos, falsos mestres, né? Falsos profetas que se introduzem. É o meu trabalho. Vai trabalhar com outra coisa, meu irmão. Mas não faz piada com o nome daquele que é santo, o nome daquele que deu a vida por mim e por ti, lá na cruz do Calvário. Então, Judas, ele está falando que Enoque, o homem que andou com Deus, melhor dizendo, o homem que foi arrebatado, que foi guardado por Deus, ele já alertava contra esses ímpios, esses falsos mestres. Amém, meus amados irmãos? Qual a certeza que nós temos? Que para nós como igreja, o evangelho que não confronta o pecado, não é evangelho. O pregador que não confronta o pecado, está pregando outra coisa menos a palavra de Deus. Que o pastor que não confronta o pecado, que não alerta a sua igreja sobre o pecado, não é pastor, meu irmão. É lobo em pele de cordeiro. Porque quem anda com Deus é santo. Quem anda com Deus abomina o pecado como Enoque abominou. Quem anda com Deus é guardado por Deus. Quem anda com Deus tem a proteção de Deus. Quem anda com Deus está preocupado com as coisas celestiais, não com as coisas terrenas. Então Enoque, ele é chamado de profeta aqui. E desde profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então Enoque, ele profetiza, né, alertando que o Senhor, ele voltaria com seus anjos para julgar todo aquele que se levantou contra o nome do Senhor. Aí talvez você esteja pensando dessa forma: pastor, mas eu não me levantei contra o nome do Senhor. Eu prego a palavra do Senhor. Meu irmão, não é pregar, é viver a palavra, é ensinar a palavra verdadeira. Nós precisamos ensinar, nós precisamos fazer com que ensinar ao povo de Deus, ao povo que aceitou a Cristo como Salvador, o caminho da verdade. Nós não podemos tolerar o pecado dentro da igreja. O Senhor, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. O pecado não pode estar mais dentro do povo do Senhor. O pecado da iniquidade. Nós sabemos que nós só seremos santos quando recebermos um corpo de glória, quando nós formos tirados desta terra. Mas o pecado da iniquidade, que é aquele pecado que você não consegue vencer, aquele pecado que é latente na tua vida, não pode haver mais na tua vida, meu irmão. Para se andar com Deus, nós precisamos abandonar o pecado. Quem é prostituto precisa abandonar a prostituição. Quem é beberrão precisa abandonar a bebida. Quem é fumante precisa abandonar o cigarro, a maconha, o vício. Quem é viciado tem que se libertar, meu irmão. Quem é amante da pornografia tem que abandonar o vício de filmes pornôs e outras práticas. Nós precisamos santificar a nossa vida. Nós precisamos santificar e andar com Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que sejamos arrebatados naquele grande dia. Amém, meus amados? Então, esta palavra que eu queria deixar para você neste momento, e eu vou estar orando para que o Senhor venha abençoar a tua vida, o teu ministério, para que o Senhor venha te dar forças, venha nos dar força para que vençamos todas as tentações. Amém? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós estamos diante da tua presença e te louvamos por esta palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos abençoar, tu venha nos dar força,
Tu venhas, Senhor, fortalecer este homem, esta mulher. Tu venhas, Senhor, dar graça. Tu venhas dar sabedoria. Tu venhas dar discernimento. Ó Espírito Santo do Senhor, que Tu venhas fazer com que a Tua igreja ande, Senhor, contigo, para que temamos, Senhor, e respeitemos o Teu nome em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos dá força. Senhor, nós sabemos, meu Pai, que são tempos difíceis. Nós sabemos, meu Pai, que Satanás tem combatido a Tua igreja, tem combatido os Teus profetas, grande e eterno Deus. Mas Satanás, Senhor, não é maior do que Tu, Senhor. Satanás não é maior do que o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Satanás não é maior que Jesus Cristo. Por isso nós Te pedimos, Senhor, força. Te pedimos, meu Pai, para que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos dar autoridade no mundo espiritual, para que possamos, Senhor, fazer a Tua obra com excelência nessa terra. Que andemos lado a lado contigo, que achemos graça, Senhor, diante de Teus olhos, que o Senhor perdoe as nossas culpas, perdoe nossos pecados, e que no arrebatamento da igreja, Senhor, o Senhor nos leve para morarmos contigo. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Meus amados, fiquem todos com a paz do Senhor, e Deus vos abençoe. Amém e amém.